Ok? Bom, gente, qual que é a ideia, né? Já que eu estou fechando o dia, tá certo? É tentar um pouco em linha com o que a Vanessa falou, o Átila e a Luíse, tentar mostrar que a arquitetura corporativa ela é muito válida, obviamente, nesse momento de crise, como a, a Vanessa mostrou, né, a dificuldade que ela teve para a empresa que ela teve para poder colocar todo mundo em home office e com certeza não foi a única. N empresas tiveram esse problema, praticamente ficaram paradas aí uma, duas, às vezes até mais semanas. Tem empresas que eu acho que eu tenho tido contato com algumas que eu acho que até hoje não conseguiram entrar no ritmo, mas que também dentro de uma linha do que já foi falado, de que isso não acabe na crise, que isso a gente aproveite também os tempos de bonança para pensar que a arquitetura corporativa ela não é só para resolver crise, ela não é só para resolver problemas. Tá? E é isso que eu vou tentar colocar. Aí, deixa eu ver aqui. Isso. Bom, isso aí é só um pouquinho de marketing. A Centos é uma empresa de arquitetura corporativa, a gente trabalha com design e também tem algumas coisas em gerenciamento de decisões e análise de negócio. Há quase 2 anos, eu fiz uma palestra num evento do Open Group e eu usava essa foto. Tá? E foi impressionante, porque hoje, no fundo, a gente está vivendo o que eu falei naquela época. Tá? A questão não é se a empresa é forte, se a empresa é inteligente, se a empresa é rápida. A gente está vendo empresas muito grandes passando muito aperto, indo ao chão com uma velocidade assim, absurda. Empresas que a gente nunca imaginou simplesmente não pagando contas. Certo? Não tem dinheiro para pagar conta. Empresas que há 2 meses atrás você falava, gente, essa empresa é uma empresa completamente sólida, tá? Não vai quebrar nunca. Quantas empresas hoje estão desesperadas atrás de socorro do governo, porque senão elas vão quebrar. E são empresas com milhares de empregados, com anos de mercado, líderes nos seus mercados. Então, a crise pode pegar qualquer um, não importa se você é grande ou se é pequeno. E isso está pegando também empresas tipicamente de TI. A gente tem visto as notícias de startups, unicórnios até, indo ao chão, tá certo? Mandando centenas de pessoas embora, reduzindo suas operações aqui no Brasil e simplesmente não aguentando essa crise. Então, a pergunta é, como que você sobrevive a crises? Porque, embora, obviamente, ninguém soubesse quando uma crise com epidemia fosse surgir, a gente vê o tempo todo na internet vídeos de pessoas, Bill Gates, o Barack Obama, dizendo, olha, vai haver uma epidemia. A gente só não sabe quando vai ser e a gente tem que estar preparado para ela. Bom, ninguém escutou, boa parte das empresas não estavam preparadas. E isso aqui era o tema dessa minha palestra, tá certo? Era a ideia de que a gente vive num mundo, né, que a gente chama de VUCA, né, tá? Em inglês é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, onde, na realidade, a gente não consegue pensar por antecipação quais serão os problemas que a gente vai enfrentar. Mas a gente sabe que vai enfrentar problema o tempo todo. Então, essa é a lógica de um mundo VUCA. Não se sabe qual é o problema, não se sabe quando esse problema vai acontecer, não se sabe o que vai levar a ele, se é um problema como uma epidemia, se é uma disruptura tecnológica, se é alguma coisa, uma guerra. Outro dia eu vi um artigo, alguém falando o que aconteceria se, de repente, um grupo terrorista resolvesse explodir os cabos de fibra ótica que ligam o Google ou a Amazon ao mundo, tá certo? Quer dizer, o que acontece quando todo mundo hoje depende de internet? Muita gente aqui comentou, poxa, a internet não está boa hoje lá em casa. E eu tenho sentido isso aqui também. E é gente para todo lado reclamando.
não é uma questão da minha casa, é uma questão geral. E as empresas também, nenhuma estava preocupada. Mas então, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que lidar com volatilidade, as coisas mudam de um dia para outro, a gente tem que lidar com incerteza, então a gente tem que tomar decisões sem ter muita certeza do que é que a gente está fazendo, mas tem que tomar, é um conceito até muito, muito caro, muito comum em agilidade, e são ambientes extremamente complexos, porque o mundo está cada vez mais complexo, o mundo está cada vez mais conectado, e tem uma grande dose de ambiguidade. Você não consegue lidar com os problemas de hoje com as soluções de ontem. O próprio coronavírus é uma prova disso. Os tratamentos que funcionaram para H1N1, para SARS e tudo mais, simplesmente não funcionam para ele. E está todo mundo tateando o que é que tem que ser feito. Então, esse é o mundo, gente. Esse mundo não vai mudar. Ele só vai ficar pior. Tá? As questões que a gente tem que responder vão continuar, de uma certa forma, sendo as mesmas. A gente que é de arquitetura tem que responder isso aqui. Em cenários estratégicos, qual é o impacto disso na nossa empresa? Se o dólar vai a R$ 7, qual é o impacto? Se o dólar cai para R$ 3 de novo, qual é o impacto? Se tem um problema qualquer político ou agora esse grande problema econômico, o que isso acontece? Qual é a experiência dos nossos clientes? Como a Luísa comentou, como é que fica a experiência dos nossos clientes quando a gente estava acostumado a fazer tudo pessoalmente ou marginalmente digital e agora tudo tem que ser digital? Muito se fala, compra no mercadinho perto da sua casa. Tá, mas tem mercadinho aqui perto da minha casa que eu não sei nem o telefone do sujeito. Tá certo? E ele não tem estrutura para fazer atendimento online. Então, loucura. E vai por aí afora, tá certo? Quais são os riscos e vulnerabilidades que a gente tem? Alguém comentou. Poxa, na hora que caiu tudo, né, de um dia para o outro, todo mundo tem que ir para casa, ninguém nunca tinha pensado nisso. Quais são os riscos para isso? Quais são os riscos de segurança? Quais são as vulnerabilidades de segurança? Eu baseei toda a minha segurança na ideia de que as pessoas fisicamente estão dentro do meu escritório e agora eu tenho que mudar tudo. Qual é a vulnerabilidade que isso vai acontecer? E vai por aí afora. Bom, são perguntas que a gente responde o tempo todo e não vão mudar. E essas perguntas têm que ser respondidas numa situação como essa agora. Né? A Vanessa falou muito disso, a Luíse também. Não dá tempo para gastar 3 meses para fazer um projeto de arquitetura. Não, você tem que dar a resposta em 3 dias, e olhe lá se não for 3 horas. Portanto, você tem que estar preparado. Ou seja, quando eu falo de arquitetura em termos de bonança, é em tempo de bonança que você prepara a sua arquitetura para dar resposta em tempo de crise. Não é na hora da crise que você vai descobrir que você não tem repositório, que o seu repositório está desatualizado, que você não tem processo, que você não tem nada, na realidade, para poder suportar a sua empresa. Bom, aí, realmente, indo lá atrás no Átila, você é descartável. Porque na hora que olharam para você dar alguma contribuição na crise, você não tinha nada para dizer. Então, desculpa, você é descartável. Essa é a mais dura verdade. O que a gente considera que é necessário, então, a arquitetura contribuir? O que é necessário para que uma empresa possa se chamar ou possa se considerar adaptativa? Tá? Bom, primeira coisa, ela tem que ser capaz de inovar. Ou seja, ela tem que parar com essa ideia de que o que funcionou vai funcionar por resto da vida. E porque a vida inteira ela trabalhou com o conceito de que as pessoas vão para o escritório, que ela não tem que inovar e procurar outras formas de trabalhar. Eu estive conversando com uma empresa outro dia que, durante 50 anos, a lógica dela era ter escritórios espalhados pelo Brasil inteiro. Eles têm 50 escritórios espalhados pelo Brasil inteiro. Nesse momento que todos os escritórios estão fechados, eles já chegaram à conclusão que não vão abrir mais nenhum escritório. De uma empresa que tinha 50 escritórios espalhados pelo Brasil, eles vão ser uma empresa que simplesmente não vai ter mais escritórios. Eles vão trabalhar totalmente remoto a partir de algum tempo de adaptação. Mas é uma decisão estratégica. Os escritórios acabaram.
Tá? E eles vão ter que inovar a forma deles de trabalhar, vão ter que se reinventar. O que atrapalha a gente, tá certo? Inovar? Muito sistema legado, muito sistema que as pessoas ficam falando. Não mexe não, porque ele está funcionando há 40 anos, foi desenvolvido em COBOL, não mexe não, que ninguém sabe a documentação dele, não mexe não, porque a gente tem coisa mais urgente para fazer, e vai ficando, tá certo? E esses sistemas são um problema. Muitas empresas têm o que a gente chama de restrição inovativa. Praticamente todo o orçamento é usado para manter as operações. Sobra muita pouca coisa para inovar. E inovar custa dinheiro? Sim, custa dinheiro. Tá? Manter sistemas legados custa muito mais dinheiro e tem muito menos retorno. Então, é uma questão de você discutir aonde que se aloca o dinheiro. E procurar por oportunidades de inovação, não esperar que o seu concorrente seja o inovador. Você tem que ser inovador. O que quer dizer que você tem que investigar novos modelos de negócio, o Canvas de modelo é um ótimo modelo para isso, gerenciamento de portfólios, para você balancear em que tipo de coisas você está investindo seu dinheiro, sistemas legados, sistemas inovativos, usar ferramentas que já são clássicas, SWOT, TESS, 5 forças, mapa de jornada de cliente, como a Luíse falou. Gente, essas ferramentas são ferramentas de arquitetura, tá certo? Você ser capaz de fazer uma análise SWOT, ser capaz de fazer uma análise de 5 forças, é arquitetura. Tá? A arquitetura não é só você estudar a última tecnologia da Amazon, ou do Google, ou da Microsoft. Tá? Aliás, como o Átila muitas vezes falou no início, eu diria que a arquitetura é estudar isso aqui, tá certo? Mas não quero polemizar na pretensão que eu acho que é chamar de arquitetura técnicas. A Luísa também comentou sobre isso. Colaboração, gente. A empresa tem que ser uma empresa colaborativa. Os silos têm que cair. E esses silos, muitas vezes, como a Luísa falou, está dentro da TI. Eu já fui em empresas que você pergunta para a área de TI, vocês têm uma área de processos? Temos. E quais são os processos, quais são os projetos que a área de processo está tocando? Não faço a menor ideia, porque eles tocam os processos, a gente toca a TI, nós não temos nada a ver um com o outro. E eu sempre fico olhando para a cara eu nem sei quem é a pessoa. Eu falo assim, com quem que eu posso conversar lá? Eu tenho que olhar, porque eu não sei quem trabalha lá. Você fala, como que pode uma empresa que a área de TI não conversa com a área de processos? Não dá para entender. Eu simplesmente não dou. As empresas são organizações sociais, gente. A gente, com o isolamento físico ou não, a gente precisa interagir. Mudanças envolvem muitas disciplinas. Como o Átila falou, você envolve cultura, você envolve processos, você envolve estruturação de autoridade, quem é responsável pelo quê. Fazer isso de cima para baixo é muito inefetivo, você precisa de equipes auto-organizadas, você precisa de equipes mais empoderadas, que possam tomar decisões, óbvio, dentro do seu nível de autoridade, tá certo? Mas, para isso, elas têm que ter informação. Aquela empresa que fala assim, você chega num departamento de arquitetura, às vezes até, e pergunta, qual é a direção estratégica da empresa? Não sei, tem um papel aí que diz qual é. Mas, realmente, eu não sei. Não sei quais são os projetos, não funciona. Então, é necessário uma corporação horizontal. É necessário que os departamentos se conversem sem precisar levantar 3 níveis hierárquicos, pedir autorização para o vice-presidente, para a área de TI conversar com a área de processos. Isso não pode acontecer. Uma empresa adaptativa não pode funcionar assim. Tá? Então, você tem que fortalecer as pessoas, você tem que criar um ecossistema, trabalhar com jornada de cliente, e eu defendo que a gente deve criar jornadas do cliente para o cliente interno. Como é que a Vanessa falou disso? Como é que você, por exemplo, como cliente interno da área de RH, solicita algo? Como é que você, como cliente interno da área de TI, solicita algo? Como é que esses trabalhos são feitos? Então, isso é necessário. Simplificação é outra coisa que, para mim, é fundamental.
Tá? Você tem que simplificar a organização, você tem que simplificar a política, você tem que simplificar processo, você tem que simplificar a TI, você tem que simplificar a arquitetura, você tem que simplificar tudo, tudo, tudo. Se eu tivesse que falar uma coisa que um arquiteto tem que ter o tempo todo na cabeça é: o que eu estou fazendo simplifica a minha empresa? Se não, para e dá um passo para trás e vê o que você está fazendo. Porque papel de arquiteto, papel da arquitetura, não é complicar a empresa. Você não está aí para fazer aquela solução tecnológica mirabolante que exige 55 softwares conseguindo falar ao mesmo tempo e que, se um deles sair do ar, desaba a tua arquitetura inteira de sistemas. Isso não faz sentido. Tá? Processos complicados com múltiplos níveis de aprovação, que você não confia que a pessoa seja capaz de tomar decisões em benefício da tua empresa. Tá? Então, você tem que entender essa complexidade. Os modelos ajudam demais. A Vanessa falou sobre isso, foi muito legal o exemplo dela. Reduzir dependência. Tem um livro, esse que está aqui citado, do Roger Sessions, que ele fala muito sobre isso, como que qualquer feature a mais desnecessária aumenta as dependências, aumenta a complexidade, e definir quais são as suas capacidades de negócio de forma coerente e, de certa forma, independente, para que essas capacidades possam evoluir de forma independente e você não fique dependendo uma coisa da outra. Dependência é fatal. Você precisa acelerar, então tem que ser rápido. O que quer dizer que a gente precisa, sim, de uma arquitetura ágil. A arquitetura tem que acompanhar o ritmo, tá certo? Ela não pode ser o gargalo. Tá? Então, você tem que mudar a forma como você muda. Muitas vezes você tem que definir coisas meio no sentimento. O famoso testar rápido, falhar rápido, tem que valer para a arquitetura. Arquitetos gostam de ter 1 milhão de certezas e padrões. E não sei o quê. Tem hora que você tem que correr risco, sim, e testar tecnologias ou ideias que não são completamente comprovadas, mas é melhor errar rápido do que não fazer nada. Tá? E, ao mesmo tempo, você, obviamente, tem que ter algum nível de controle. Então, como a Vanessa comentou muito bem, isso não quer dizer que você não tenha que documentar, que você não tenha que analisar impacto, que você não tenha que evitar parar a tua empresa, porque você resolveu subir o último software open source que apareceu lá no GitHub e paralisou tua mesa de operações inteira porque tinha um bug. Tá? Então, tem que ter um certo nível de controle. Modelos são ótimos para você analisar cenários, tá certo? Eu trabalho com regras de negócio e motores de regra. São duas ferramentas que eu não entendo por que são tão pouco usadas no Brasil. Hoje ainda tem-se um hábito muito grande no Brasil de programação na unha. E, gente, engines de processos e engines de regras de negócio são insuperáveis para te dar flexibilidade. Tá? E você precisa de ter ciclos curtos, tá? Em todos os níveis da organização. Não adianta nada você ter equipes ágeis se o pessoal que define o processo gasta 6 meses para definir um processo. Se o diretor que tem que aprovar uma reorganização do organograma senta em cima desse negócio durante 6 meses, tá certo? Isso não vai funcionar. O ciclo curto tem que funcionar na empresa inteira e não só no desenvolvimento de TI. E tomar decisões rápido. Tá? A gente precisa de informação. Sem informação, a direção fica insegura e aí não toma decisões. Essas decisões têm que fluir em todos os níveis, cada um, obviamente, dentro do seu nível de competência, mas a gente não pode ficar como é hoje, que, às vezes, para trocar um firewall, tem que pedir autorização para o conselho de administração, quase, tá certo? Porque todo mundo tem que dar palpite. Não, caramba, por que o sujeito lá da infraestrutura, que está vendo que aquele firewall está com problema, não tem um nível de alçada suficiente para tomar a decisão de que ele precisa trocar aquilo?
tá certo? Ou quando o pessoal de segurança avisa que um software está saindo fora do ciclo de vida e não vai ter dado mais manutenção, vira um programa plurianual de mudança. Não funciona, tá? Ok. Então, essas decisões estratégicas têm que estar alinhadas com as decisões locais do dia a dia. Bom, como decidir mais rápido e melhor? Tá ok, Roberto, eu vou acabar até antes. Primeiro, tá? Como todo mundo aí para trás falou, crie uma única fonte da verdade. Isso aqui é um nome bonitinho e pomposo para dizer tenha um repositório de arquitetura corporativa que tem informação sobre tudo. Informação de RH, como o ACE é muito legal, do Átila. Você tem que ter informação sobre a competência das pessoas, sobre onde que as pessoas podem trabalhar, quais são as disponibilidades que elas têm, quais são as competências que ela tem, quais são as vontades dela de trocar de cargo quando você precisar. Isso é coisas que muitas vezes o pessoal de arquitetura acha que não tem nada a ver com eles. Tem a ver com eles. Tá certo? Você tem que entender isso, porque a empresa é feita de pessoas. Tá certo? Sem pessoas, a empresa não funciona. Mas então, tenha uma única fonte da verdade. Tenha uma única fonte que diga, poxa, que processos usa quais sistemas, que processos usa quais informações, que sistemas conversam com quais sistemas. Se eu tiver que desligar um servidor, quais sistemas que param. Se eu tiver um vírus num servidor, um ransomware, qualquer coisa, o que para na minha empresa? Se eu tiver uma falha de segurança num firewall, quais os bancos de dados que vão estar expostos na internet? Delega autoridade, tá certo? Forneça a informação para as pessoas e deixa que elas tomem as decisões. Quanto mais perto do problema, melhor são as soluções, desde que as pessoas conheçam qual que é o objetivo final. Cria painéis de controle. Eu sou fã de painéis de controle, onde você coloca indicadores, você coloca aquilo que a gente vê nas salas de operações de TI, cheio de luzinha vermelha, se o servidor parou, não parou, número de transações por segundo, esse negócio. Isso tem que acontecer na empresa inteira. Tá certo? A gente tem que ter noção de como é que estão as filas, como é que está o atendimento, como é que está o índice de pessoas que vão te procurar e não conseguem falar com você ou não tem o problema resolvido, tá certo? A gente tem que... Informações são fundamentais. Usa modelo para fazer isso, e modelos diversos, Archimate, BPMN, o que for melhor. E usa cenários, gente. Cenários é uma técnica que pouca gente usa. Eu, pelo menos, não tenho visto. Talvez eu que não tenha encontrado. Se alguém tiver experiência com o uso de cenários, eu gostaria de conhecer. Que é a ideia de você se imaginar numa situação futura, não com a certeza de que ela vai acontecer, mas é para ter a certeza de que ela acontecendo, você está preparado para suportar. E você, então, se preocupar em ter capacidades que permitam você lidar com cenários completamente diferentes. E essa é a técnica de cenários. É uma técnica que muita gente acha meio, vamos dizer assim, meio viajandão, mas essa é a ideia, é você pensar, poxa, se o dólar for a 7, como é que minha empresa vai funcionar? Se a minha rede de internet sair fora, o que vai acontecer? Se eu tiver uma inundação, o que vai acontecer? Se tiver uma explosão numa canalização e meus cabos de fibra ótica estourarem, o que vai acontecer? Gente, isso aí para mim, é uma das técnicas mais importantes. Eu tive conversando com pessoas nos Estados Unidos que conseguiram botar em operação uma operação de universidade em 2 semanas, saíram de totalmente presencial para totalmente online em 2 semanas. Tá certo? Eu não conheço nenhuma faculdade aqui no Brasil que conseguiu fazer isso. Tá certo? E uma das coisas que eles tinham era eles tinham, sim, um cenário, eles tinham 2 cenários, vamos dizer assim, catastróficos. Terrorismo, que é forte nos Estados Unidos, e o terrorismo a um nível muito maior até do que o 11 de setembro, quase uma guerra civil, e o outro era a pandemia. Eles tinham já testado esse cenário de pandemia, eles sabiam o que tinha que ser feito, tá certo?
se tivesse uma pandemia. O que eles tiveram foi que executar. Sim, tiveram que contratar os canais, mas eles já sabiam de que fornecedores eles iam contratar, já sabiam que tipo de canal eles precisavam, já sabiam qual era o volume de coisa, já tinha tudo definido. Olha, eu fiquei envergonhado. Bom, controlar. Então, você tem que continuar se preocupando com conformidade regulatória, você tem que continuar se preocupando com transparência, você tem que continuar se preocupando com os riscos que essas coisas vão acontecer, e os riscos vão ser cada vez maiores, tá? E modelos também ajudam isso. Tá? No fundo, esse é o recado. A gente tem que virar digital. Não dá mais para ter. Eu vi empresas falando que um dos problemas que elas tinham, que parte do processo delas, dependia de um papel que tinha que ser assinado. Portanto, as pessoas estavam em casa, mas não tinham como imprimir esse papel e não tinham, principalmente, não tinham como assinar papel. Tá certo? Coisas que acontecem. Espero que não seja na empresa de vocês. E o que a gente está falando de digitalizar a capacidade de mudança hoje, boa parte das empresas que eu conheço usa modelos como ferramentas separadas para suportar projetos. Isso é pouco. Algumas poucas empresas eu tenho visto começar a usar modelos para tomada de decisão. Ainda são poucas aqui no Brasil. Lá fora já está começando a ficar cada vez mais comum. E o caminho é usar modelos, usar digitalização para mudança contínua. É você ser altamente capaz de se adaptar num negócio altamente integrado, altamente coerente, tá certo? E ao mesmo tempo flexível. Esse é o balanço. Você tem que ser coerente e você tem que ser flexível ao mesmo tempo. Tá? A ideia do Lego, obviamente, é a mais usual nisso. Você tem uma série de peças coerentes que são altamente flexíveis para fazer praticamente qualquer coisa. Bom, chegando às conclusões, tá? Então, uma empresa adaptativa, ela suporta mudança contínua. Gente, mudança vai acontecer o tempo todo. É o novo normal. Vai continuar sendo e não vai melhorar. Então, não achem que vai ficar melhor depois. Tem que ser colaborativa, senão você não consegue fazer essa mudança contínua. E você tem que usar ferramentas. Eu vou bater no mesmo diapasão que todo mundo falou até agora. Office e PowerPoint e Visio não é ferramenta de arquitetura corporativa. Ponto final, tá certo? Nem fala comigo. E me dá muita tristeza quando eu vejo gente falando: ah, não, a empresa não quer investir em ferramenta, nós vamos continuar usando PowerPoint e Excel. Como todo mundo já falou, pelo menos usa o Arc. Falando em Arc, eu vou ter um treinamento de Archimate semana que vem, de 11 a 15 de maio. Para pessoas físicas, tá certo? Nesse ambiente de coronavírus, eu estou dando 20% de desconto para todo mundo que quiser se inscrever. Ele é online, tá? Portanto, não tem menor problema. 9h30 às 13 horas da semana que vem. Dá tempo para se inscrever. Tá certo? Essa é a vantagem de fazer online. Presencial eu não consigo botar muita gente na mesma sala. Online eu posso colocar quantas pessoas eu quiser. Tá aí os dados. E, só para fechar, tá? Esse livro, A Empresa Adaptativa, ele fala um pouco disso que eu falei. No meu blog eu tenho muita coisa sobre isso e eu tenho uma biblioteca dentro da empresa com um bocado de livro de arquitetura corporativa, de Archimate e por aí afora. Muito obrigado. Meu currículo aí para quem depois tiver curiosidade. Roberto, eu vou tirar o share e deixa eu só descobrir aqui aonde que eu estou.